A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Live TV. Seja bem-vindo, Live TV. Olha, em São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista, pelo canal 527 da Claro TV. Grande ABC, canal 526, também da Claro TV. E Vivo, canal 609. Tem o Instagram da Live TV, Live TV SP, e o YouTube, Live TV São Paulo. Aproveitando que está no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita de estúdio para você aqui na Live TV. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar de recuperação física, fisioterapia, de grandes atletas aos esportistas aí de finais de semana, ou aquele que tem aí dor crônica, que quem tem dor crônica sabe o quanto é difícil. E a gente vai falar de uma recuperação, um método diferente e importante que tem ajudado muita gente a se recuperar de contusões, dores crônicas, entre outros tipos que a gente vai falar a respeito. O meu convidado, o Dr. Marco Antônio de Araújo, fisioterapeuta, que vai falar sobre essa técnica, terapia por onda de choque. O pessoal fala em choque, então a gente vai explicar melhor para você entender como funciona. Doutor Marco Antônio, prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. O prazer é meu. Obrigado pelo convite, Fred. É uma honra estar aqui com vocês aqui, podendo discutir um pouco sobre um assunto tão, para mim, tão particular, que é a fisioterapia esportiva, que é uma paixão desde recém-formado. Tá? Então vamos falar de paixões, então. Primeiro, assim, esporte, o senhor praticou quando criança, adolescente, gostava de esporte, como que foi para o senhor? Minha vida sempre foi dentro do esporte, né? Eu lembro, desde criancinha, o meu pai me arrastava para os campos de várzea, né, de futebol e... Quando tinha, né? Hoje saudade da várzea. E minha maior vontade era poder jogar com meu pai, né? E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, jogo futebol até hoje também, joguei voleibol, jogo tênis, jogo futebol até hoje e tive a oportunidade de jogar futebol com meu pai também durante bastante tempo. E a minha vida sempre foi dentro do esporte, né? Eu sempre fui do esporte competitivo, sempre gostei do esporte competitivo. E quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, claro que a área da fisioterapia esportiva ainda era muito pequena ainda, Sim. Não tinha muita representatividade, mas era algo que já me chamava a atenção. E eu me lembro que, bem recém-formado, eu tratava de jogadores do futsal na época, né, do futebol de salão na época, que disputavam campeonatos metropolitanos de graça, voluntário. Só para estar presente. Só para aprender a lidar com esse paciente diferente, que é o do esporte de alto rendimento, de competição, que é diferente, né, das pessoas que praticam normalmente atividade física. Mas o esporte realmente, né, de alto rendimento é diferente. Com certeza. E medicina, fisioterapia sempre presente na sua escolha profissional? Na sua linha? Sempre. A fisioterapia, né, quase ninguém conhecia na época, Sim. Então, lógico, a vontade inicial era de ser médico, né? Então, o projeto era fazer uma faculdade de medicina. E aí, pelas circunstâncias da vida, né, vestibular mais difícil, mais competitivo, faculdade cara, aí eu falei, não, vou fazer fisioterapia, meio sem saber o que era, né? Porque Sim. Eu não conhecia nenhum fisioterapeuta, fui conhecer meus professores. E aprendi, né, e me apaixonei pela profissão dentro da faculdade. Isso a gente falando de década de... Só para a gente ter uma ideia. Eu entrei na faculdade em 85. 85. Né? Então, nessa época, existiam 2 faculdades só de fisioterapia em São Paulo, que era a USP, com 20 vagas, e a Unicid, né, que na época chamava Faculdades da Zona Leste de São Paulo, com mais 80 vagas. Era isso que tinha. Ou seja, são 100 vagas aí no ano para fazer a carreira de fisioterapia. Caramba. E se a gente lembrar de referência no meio, acho que o Dr. Turíbio Leite Barros, acho que foi o primeiro, assim, no São Paulo, ali a referência a partir da criação do Refis. O São Paulo foi o primeiro clube a investir em fisioterapia, a ter profissionais qualificados, ter equipamentos mais sofisticados e montar um departamento realmente de alto nível, de primeira linha, comparável aos times europeus. Foi o primeiro clube que realmente enxergou a importância, né? Porque, poxa, não fazia muito sentido você contratar jogadores e pagar altos salários e pagar uma fortuna no passe do cara e na hora que ele se machuca, você não ter um departamento do mesmo nível que você fez aquele investimento. E o São Paulo teve essa percepção e durante muitos anos foi um clube de referência. Eu tive a oportunidade de visitar na época, né? Eu tratei um jogador de São Paulo, o Sidney Lobo, que hoje é auxiliar do Mano Menezes. Já fez live comigo no programa. E o Dr. Turíbio já esteve aqui no programa também. Que legal, que legal. E aí tive a oportunidade de tratar o Sidney uma época, né? Na minha clínica, né? Em São Miguel Paulista.
E a gente fez muita amizade, a gente já se conhecia meio que do bairro, que ele é lá da região da Zona Leste, né? E ele me levou para conhecer o CT de São Paulo, quando eu fiquei maravilhado, falei, puxa, é isso aqui mesmo que eu quero para minha vida, né? Oh, que legal. E aí, como começou já ligado à fisioterapia, já valendo mesmo? Foi atendendo em clínica? Atendendo em clínica. No começo eu montei minha clínica e comecei a atender. E aí, como o pessoal sabia, né, que eu gostava da fisioterapia esportiva, o pessoal do esporte, da várzea, ia se tratar com a gente lá. Me procurava na clínica. E aí, depois de algum tempo, surgiu a oportunidade, através de alguns amigos, né, que a gente teve a iniciativa de fundar a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Né? Então, eu sou um dos sócios fundadores dessa sociedade. Hoje, ela é gigante. Hoje enorme. tem quantos? Ela tem mais de 1.000 associados. E no começo, quantos tinham? Nós éramos em 20. São 20, 21, 22 fundadores. E né, fundamos exatamente com esse propósito de unir a classe, fornecer condições de aprimoramento, de atualização, aperfeiçoamento, né? E ter uma sociedade forte que hoje, né, é uma sociedade bastante representativa nas Olimpíadas, né? A nossa sociedade foi responsável por agrupar e treinar todos os fisioterapeutas que trataram os atletas durante as Olimpíadas, né? Então, é uma sociedade já muito bem estabelecida no país, uma das maiores. E até aproveitando, né, sobre, já a gente vai falar das ondas do tratamento em relação ao choque, mas aproveitar esse gancho, porque a Olimpíada nós tivemos aí em Paris. Nós vimos muitos atletas se machucando antes da Olimpíada, né? Muitos atletas acabando ficando até de fora, né? Sim. E alguns exemplos de atletas importantes, inclusive. E como que a fisioterapia tenta, de alguma forma, ajudar nessa recuperação, até porque às vezes o atleta quer seguir num ciclo olímpico, ou até mesmo uma tentativa de recuperação, porque às vezes ele machuca no início de uma temporada e aí ele tenta se recuperar para estar apto para Jogos Olímpicos. Alguns conseguem, outros não. Como funciona esse trabalho da fisioterapia também aliada nessa ansiedade, nesse desejo de estar nos Jogos Olímpicos, que realmente o atleta disputa mundiais, pan-americano, mas uma Olimpíada é diferente. É diferente, é diferente. É o sonho de todo atleta, né? O sonho de todo atleta é estar dentro, participar de uma Olimpíada. E dentro desse ciclo olímpico, né, existe todo o processo de preparação para que ele possa obter os índices mínimos, né, para conseguir estar lá dentro da competição. E ele passa por vários problemas, passa por várias lesões. E a fisioterapia atua tanto preventivamente quanto curativamente, né? Então, antes da lesão, a gente tenta enxergar quais são os principais fatores de risco que esse atleta está exposto, junto, né, com uma equipe multiprofissional. A gente define as estratégias que esse atleta vai lançar mão para que ele possa estar inteiro até próximo das competições, mas na medida que as lesões vão ocorrendo, esse atleta ele é retirado da competição, retirado do treinamento, até que a gente consiga ter um diagnóstico mais adequado e estabelecemos aí um prazo de recuperação. Aí, assim, depende da gravidade do tipo de lesão. Hoje, uma ruptura de ligamento cruzado anterior, o cara leva quase um ano para poder voltar. Aliás, o protocolo mudou, né? Ele está mais longo, né? Ele está mais longo. Ele está mais longo porque, primeiro, houve mudança de técnica cirúrgica, né? Tentando, né, reproduzir a biomecânica do ligamento cruzado anterior, os médicos aprimoraram a técnica, mas isso leva um pouco mais de tempo para que esse ligamento seja incorporado, esse novo ligamento seja incorporado no joelho. E outra coisa que a gente percebeu que os atletas realmente demoram para estarem no mesmo nível pré-lesão. Que antigamente, né, a gente se orgulhava de devolver o atleta com 4, 6 meses. Mas ele ficava muito exposto. Os índices de reruptura eram bastante altos, né? E isso realmente trazia uma preocupação maior, porque a segunda ruptura sempre vai tirando cada vez mais capacidade, performance, né, do atleta, né? E a gente lembra muito do Ronaldo, né? Porque é um exemplo clássico, né? Ele teve um problema, ele tem uma nova, né? E mais grave, né? Do tendão patelar, muito mais grave. Ele teve 2 rupturas no joelho, uma no outro, né? Então, assim, o Ronaldo é um exemplo, né, de gravidade de lesão e de superação, né? A capacidade que ele teve de se recuperar na idade que ele estava para voltar no rendimento que ele conseguiu mostrar para a gente, isso é para poucos, né? Assim como a Rebeca Andrade, né, que teve 3 rupturas de ligamento cruzado anterior e mesmo assim ela continuou num crescente, né, de desempenho, né? Ela é um fenômeno. E até sobre essa mudança de protocolo do joelho, né? Claro, com mais tecnologia, com uma nova técnica, é curioso, né? A gente até poderia diminuir-se o tempo, mas pelo contrário,
eles perceberam que quanto mais tempo fica, menor a chance de ter uma nova contusão, que aí agravaria ainda mais a situação do atleta. E isso pode comprometer a carreira toda do atleta, né? Uma segunda ruptura de ligamento cruzado pode definir o encerramento, dependendo da idade que esse atleta tem, pode encerrar a carreira dele. Então, a preocupação é exatamente com esse cuidado a mais que se tem, não só em preservar, né, e permitir a devida maturação desse enxerto, mas como também recuperar todas as características físicas que esse atleta tinha antes da ruptura. E que depois da cirurgia, isso realmente demora. Todo mundo acompanhou a recuperação do Paulo Henrique Ganso, Sim. que quando ele voltou para os campos, ele tinha medo de dividir uma bola, tinha medo de pôr o pé, e realmente essa confiança realmente demora. Uma boa parte, 20%, 30% dos atletas reclamam que eles não estão voltando com a mesma capacidade que eles tinham antes. A gente vê o Dudu no Palmeiras, né? Um jogador que no drible, de agilidade 1 contra 1, ele é muito bom, só que ele perdeu essa característica momentaneamente, com esse receio de ter uma nova lesão. De ter uma nova ruptura. Todos têm, né? Algum grau de receio e medo, alguns deles sempre vão ter. E de que forma o fisioterapeuta pode ajudar nesse momento também? Porque, claro, você está fazendo o seu trabalho de recuperação, ajudar a recuperar o atleta, mas de que forma psicologicamente também o fisioterapeuta, de uma certa forma, pode ajudar? A gente tenta de todas as formas, né, devolver confiança, porque estabelecido todas as etapas, né, desenvolvido todas as etapas do processo de recuperação e do ponto de vista biológico, né, tá tudo em ordem, o que fica faltando é cabeça. É cabeça. Então, de alguma maneira, a gente tenta reproduzir, né, em campo, dentro de uma clínica, dentro de um estúdio de treinamento, tenta reproduzir as demandas do futebol. Os movimentos que ele faz. Mudança de direção, aceleração, desaceleração, pivô em cima do joelho, para que ele possa recuperar a confiança. Mas é assim, Fred, nada como a competição. Sim. É realmente a competição e esse processo, e essa liberação progressiva e paulatina para as demandas do esporte de alto rendimento que vai devolver a confiança para o atleta. E aí, assim, motivar psicologicamente para que ele esteja realmente confiante, parar de pensar no joelho, quanto menos ele pensar melhor, né, esquecer que um dia ele operou, para que ele possa novamente, né, retornar com as mesmas propriedades, né? Com a mesma competência física, né? Já a gente vai para o segundo bloco para falar exatamente das ondas de choque. Mas hoje no esporte em si, o esporte de alto rendimento, tornozelo e joelho as mais incidências de lesões normalmente, assim? Não, as principais lesões são as lesões musculares. Musculares. As lesões mais incidentes, mais prevalentes no futebol de alto rendimento são as lesões musculares. E posterior de coxa é a campeã. Campeã. É o músculo que mais machuca, que mais lesiona, por causa da intensidade, né? Tá. É a intensidade. Então, são os tiros, né, de curta distância, né, as acelerações e desacelerações. É muito físico, né? É muito físico hoje o futebol, só a gente comparar quanto na década de 80, 70, quanto que um atleta corria numa partida, quanto ele corre hoje. Quase o dobro em quilometragem. Mas ele corre em alta intensidade o tempo inteiro, né? Então, a fadiga, né, um treinamento mal feito, uma noite mal dormida, uma alimentação inadequada, uma recuperação, né, muscular inadequada, pode ser um fator de risco para que ele tenha uma lesão muscular, que são as lesões mais prevalentes. E aí depois vem as lesões ligamentares, as lesões articulares, e aí joelho tem mais do que tornozelo. Tem muita gente querendo ligar o gramado sintético às contusões, mas cientificamente não tem nada comprovado. Não. E, por mais que a percepção, né? Então, um estudo até fez uma pesquisa tentando enxergar qual é a percepção dos atletas em relação à grama sintética. E quase 90% dos atletas tiveram a percepção de que realmente a grama sintética faz mal para eles. Na cabeça deles, sim. Mas quando a gente vai procurar, né, essas particularidades dentro do estudo científico, um estudo mais recente mostrou que para o futebol masculino não tem diferença, para o feminino tem. As mulheres se machucam mais em grama sintética. Isso é... Tem um estudo bastante recente que a gente discutiu recentemente sobre isso e o estudo mostra que as mulheres tiveram mais lesões de joelho, de ligamento cruzado, na grama sintética do que homens.
Muito interessante, e esse estudo eu não sabia, e é legal a gente saber, até porque existe uma discussão muito grande, né? Quem tem, fala que não tem problema. Quem não tem, reclama em relação à condição do gramado, e faz parte, e muitos estudos ainda virão, não só aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos se utiliza muito, países proibiram, inclusive, a grama sintética, mas tudo é chancelado para a FIFA e para outros órgãos que organizam aí vários esportes pelo mundo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. O intervalo tá aí, mas não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista. Mais 2 recadinhos rapidinhos para você. Seja membro aí do A Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá o like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem 2 possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você. Quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, tá aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço. Vamos para o segundo bloco? Estou esperando você. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através da Live TV, na Claro TV, aqui em São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, canal 527 da Claro TV, também Grande ABC pelo canal 526 Claro TV, Vivo TV, canal 609. Conheça a Live TV no Instagram, @LiveTVSP. Também o YouTube, Live TV São Paulo, está lá no YouTube, se conecta também, se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Eu estou com o doutor Marco Antônio de Araújo, fisioterapeuta, estamos falando aí de recuperações de contusões e agora, propriamente, vamos falar da terapia por onda de choque. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, porque o pessoal fala de choque, né? Que ninguém gosta de tomar choque, né? Exatamente. Mas esse é um choque do bem, é isso? A gente pode falar isso? Esse é muito do bem. Ao contrário do que o nome, né, possa sugerir, a terapia por onda de choque ela não tem nada de corrente elétrica. Né? Não é que vai pôr o dedo na tomada para... Dentro da própria fisioterapia existem alguns equipamentos que são eletroestimuladores. Quem já fez fisioterapia já deve ter experimentado já os chamados choquinhos, né? E que são realmente bastante úteis e tem bastante evidência que eles funcionam para diversas condições. Mas a terapia por onda de choque, ao contrário, né, do que possa sugerir, o choque, no caso, é uma energia mecânica, uma energia acústica, sonora, que a gente costuma observar quando ocorre uma grande explosão. Toda vez que ocorre uma explosão, vidraças, né, longe desse foco de explosão, vão se quebrar. E elas quebram por causa desse deslocamento de grandes massas de energia, que é a chamada onda de choque. Um avião supersônico, quando quebra a barreira do som, gera onda de choque também. Então é essa energia que os caras colocaram dentro de um equipamento que tem por finalidade promover a regeneração tecidual. Essa é a grande sacada, né, da tecnologia, que nasce na medicina para explodir cálculo renal. Caramba. Então, ela ganha o nome de litotripsia extracorpórea, né, que sem a necessidade de cirurgia, uma máquina encosta lá perto do rim, gera essa onda de choque e pode fragmentar esses cálculos, tanto o cálculo renal quanto pedra na vesícula. Então, ela entra na medicina para tratar esses tipos de problemas. Um pouco depois, ela começa a ser utilizada em outras áreas. Existe uma patologia muito comum, que é a tendinite calcária do ombro. Então, como é processo de calcificação também, se quebra cálculo renal, será que lá no ombro não vai ser bom? Fizeram e realmente funcionou. E aí você fala, será que é só isso? E aí começa a explorar outras possibilidades e começaram a perceber que ela funcionava, que era uma grande estratégia de alívio de dor, de melhora do conforto. E mais para frente, começaram a perceber que, além de melhorar a dor, regenera tecidos, o que é uma grande sacada e que é um grande diferencial para a gente hoje, né? A terapia por onda de choque, ela entra assim na medicina ortopédica, lá comecinho dos anos 2000 no mundo, aqui no Brasil mais ou menos 2010, né? Que ela começa a aparecer nas clínicas e eu, né, comecei a usar
a tecnologia em 2015. O que chamou a atenção do senhor para começar a fazer e utilizar-se do... A primeira coisa é o poder que essa tecnologia tem. Tá. Né? A diferença que ela faz nos desfechos clínicos. Né? Então, assim, a capacidade que ela tem de resolver problemas sérios, graves, em pouco tempo e com poucas intervenções. Hoje, um programa de terapia por onda de choque, você faz uma aplicação por semana, de 3 a 6 aplicações, e o problema some. Né? Fascite plantar, esporão de calcâneo, epicondilite de cotovelo, tendinites patelares, tendinite calcaniana, que são problemas que muitas vezes produzem sintomas por meses. Tem gente que tem dor há anos. Né? A dor crônica, né? Exatamente, dor crônica, dor persistente. E experimentou outros tratamentos e não resolveu. E aí, quando o cara fala, pô, não existe nada para fazer, não existe terapia por onda de choque. E aí, quando as pessoas são apresentadas, elas ficam realmente maravilhadas com o resultado. É bem impressionante. É bem impressionante em relação ao resultado. Sim. E a curto prazo, não a longo prazo. Sim. Uma aplicação por semana, você fala, pô, em 1 mês e meio você resolve algo que muitas vezes vem se arrastando há meses, 1 ano, 2 anos de dor, e resolve. E aí a pessoa fica um tempo longo sem sintomas, sem queixa. Né? A fascite plantar é uma das que a pessoa mais reclama, assim, principalmente pessoas mais experientes, vamos dizer assim, reclamam mais aí das dores. Né? Porque existe uma questão muito... as pessoas estão vivendo mais. Isso. Temos, né, a gente está envelhecendo mais, passando mais tempo por aqui, e isso está trazendo experiências, né, para as pessoas e para nós que somos da área de saúde um pouco diferentes, né, de décadas passadas. Né? Então, nós estamos experienciando problemas, doenças degenerativas do corpo, e a gente tem que dar alguma solução para isso daí, porque ninguém quer perder qualidade de vida, ninguém quer perder performance, né? E o corpo passa por transformações muito significativas. E alguns tecidos, como o tendão, fáscia plantar, eles têm uma patologia, né? uma patogenia bem parecida. Né? Eles vão adoecendo de forma silenciosa, muitas vezes não dói nada e daqui a pouco rompe. A gente teve agora o Cebolinha, né? do Flamengo, com uma ruptura de tendão calcâneo. Sabe, pô, mas como é que rompe o tendão de um atleta, né? desse nível? Muitas vezes acontece exatamente dessa maneira. Não sinto nada e num tiro curto, né? Ele é um jogador de velocidade. Sim. Na hora que você precisa do tendão, ele já vem doente há bastante tempo e ele se rompe. Então, quando ele dói, eu falo, agradece que o seu tendão está doendo, porque ele está te avisando que ele está com um problema. Nem sempre ele vai avisar. Ele simplesmente se rompe, que é o desfecho final de um tecido, né, como um tendão que vai adoecendo na linha do tempo. E como o atleta convive com dor, às vezes as dores são subjugadas. Isso aí dá para aguentar, tal. Não, isso é normal, faz parte e tal. Não, nem tudo faz parte, por exemplo, se for persistente. E aí os exames de imagem ajudam bastante, né, a chegar num diagnóstico mais preciso, né, e quando precisa tirar o atleta da competição ou do treino para realizar um tratamento, não vai ter outro jeito, a não ser correr o risco de sofrer uma lesão mais grave. Né? É uma pena realmente, porque o atleta sente, né? O que mais sente é o atleta ficar fora num cenário, ainda mais o Flamengo aí num momento decisivo. Exatamente. Mas Neymar também recorreu aí ao tratamento, uma contusão grave de joelho, né? Ele está bastante tempo aí se recuperando. Sim. E aí? A lesão do Neymar foi o cruzado anterior. Sim. Especificamente para este problema, a onda de choque não tem uma indicação precisa para isso. Mas é claro que durante o processo de recuperação, as demandas impostas, né, para esse joelho, aparece uma tendinitezinha, aparece um processo inflamatório, aparece uma condição dolorosa, uma inflamaçãozinha meniscal, aí a onda de choque entra com uma medida de solução rápida, né, e efetiva para esse tipo de problema. O Neymar tem uma clínica de fisioterapia na casa dele, fisioterapeutas que moram com ele. Rosa lá. Vive com ele e ele tem uma tecnologia imensa à disposição dele e ele usa bastante a terapia por onda de choque como forma de acelerar o processo de recuperação e promover, né, uma mudança de perfil tecidual que vai dar para ele uma condição de jogar por muitos anos ainda. O senhor acredita que essa terapia sendo utilizada por ele é pelo menos uma possibilidade de uma carreira mais longa? Exatamente. Acho que todo clube deveria ter, né, uma tecnologia dessa. Para os clubes, né, um custo que representa muito pouco diante do que eles investem com os jogadores. Né? Então, todo clube que quer ter aí um atleta por mais tempo
se recuperando em menos tempo, né? A gente vê aí o drama que muitos clubes passam, um jogador que vai para o departamento médico e fica semanas lá esperando para se recuperar e o clube precisando, o time precisando dele dentro de campo. Então, assim, tecnologias que possam acelerar esse processo são fundamentais para que o clube tenha um diferencial e possa ter esses jogadores à sua disposição mais rápido, né? Ainda há resistência ou é só um motivo de não ainda optarem por essa terapia? É difícil entender, né, muitas vezes, porque a tecnologia está aí já desde o começo dos anos 2000. Muitos profissionais já conhecem, sabem da tecnologia e o acesso hoje é muito fácil. Existem os representantes desses fabricantes, já estão aqui no Brasil, apesar das máquinas serem todas importadas, os representantes já estão aqui já, então é fácil adquirir uma máquina dessa, fácil adquirir uma tecnologia dessa. Às vezes falta boa vontade, né, política, né, de se investir num departamento de alto nível, né? Sou curioso, é muito cara a máquina? Existem duas tecnologias de terapia por onda de choque, né? A radial e a focal. A radial é uma tecnologia mais acessível, custa em torno de 90, 80 a 100 mil reais uma máquina. A focal custa em torno de 250 mil, até 300 mil, dependendo. Mas são tecnologias bastante efetivas, né? As duas realmente funcionam, resolvem bastante o problema. E assim, se for pensar quanto custa um jogador e qual o salário que esse jogador custa para o clube, o investimento não é tão alto assim. Não, é verdade. E assim, não só clubes de futebol, mas clubes em geral poderiam também se utilizar-se da... Todos. Um exemplo, o Esporte Clube Pinheiros, que é como se fosse como se fosse um país de tantos atletas e medalhas, né, em relação ao número de pessoas. E o Pinheiros tem. Tem? O Pinheiros, se eu não me engano, o Pinheiros tem sim um departamento médico já com uma máquina de terapia por onda de choque. E várias clínicas têm, né? Na minha clínica eu tenho vários colegas que têm. Então, assim, hoje em dia é bastante acessível. Eu acho que quem quer fazer diferença tem que ter essa tecnologia à disposição, porque ela é muito efetiva. Clubes de futebol, o senhor tem ideia? Algum que tenha já? Sim, Corinthians tem, Palmeiras tem, São Paulo tem. Os grandes clubes daqui de São Paulo, de São Paulo tem. Flamengo tem também, no Rio de Janeiro. Os grandes clubes todos têm. Fluminense tem. Tá. Eu fiquei sabendo, o senhor já cuidou aí de um joelho conhecido. Não um joelho, pelo menos cuidou de Carlos Massa, o Ratinho, um palmeirense Ratinho. Carlos Massa, eu já conheci ele lá na época, ele foi na Jovem Pan uma vez para participar no programa. E você já cuidou aí de um... Sim. Um Ratinho, o que era? Foi joelho? Foi joelho. O Ratinho, né, tem, né, artrose de joelho, e ele desenvolveu uma tendinopatia, né, chamada de tendinopatia de pata de ganso. Que são os músculos que se inserem aqui na face interna aqui do joelho. E sofria de muita dor nesses joelhos. O programa que ele faz é em pé, né? Ele fica andando para lá e para cá, e ele estava reclamando de muita dor. E aí ele acabou chegando até a gente, uma vez que a onda de choque é super indicada nas tendinopatias, e ele chegou para fazer esse tratamento. No começo ele ficou meio reticente, falou, pô, será que isso vai funcionar mesmo em mim? Né? Não sei o quê. Falei, não, Ratinho, calma, vai dar tudo certo. E ele é uma pessoa muito generosa, um cara que eu admiro muito simples, muito humilde. E assim, depois da terceira, quarta sessão, ele se animou, na quinta ele estava zerado já. E aí ele agradeceu muito, né? E a gente teve a oportunidade de ter um convívio, um contato bem bacana com ele. Quando ele terminou o tratamento, falei, Ratinho, só tem uma coisa agora, você precisa fazer atividade física. Ele até postou às vezes uns vídeos ele correndo, reclamando. Mas ele odeia. Ele reclamando, detesta, ele postou reclamando. Reclama. E aí ele falou, não garanto que eu vou fazer não, mas eu vou tentar. Já me falaram que eu preciso. Aconteceu, né, que ele não fez tudo o que tinha que fazer e aí teve que colocar... O ano passado ele colocou uma prótese no joelho, né? Não teve como. Teve que fazer uma cirurgia para colocação de prótese. Mas então, agora parece que está bem. Ou seja, tem o tratamento, mas também a pessoa tem que fazer por onde, Exatamente. O que eu costumo dizer é que a terapia por onda de choque, ela é um tratamento que cuida do tecido, melhora o perfil tecidual. Mas existe todo um contexto ao redor dele, que é força muscular, equilíbrio, coordenação, potência. E quem, né, quer ter uma qualidade de vida boa, tem que ter músculos fortes, saudáveis, flexíveis. E aí entra a fisioterapia junto. Então, a fisioterapia corrige todos esses fatores, né, biomecânicos, dinâmicos do corpo, e a terapia por onda de choque cuida da parte tecidual, biológica.
Essa combinação dificilmente falha. Doutor Marco Antônio, eu gostaria que o senhor falasse, aproveite aí o espaço, para quem está assistindo a gente e ficou interessado, tem que sofre com dor crônica, tem gente que sofre com dor a vida inteira. Sim. Tenta várias coisas e infelizmente acaba não, às vezes até atenua, mas volta. O que o senhor pode falar para quem está interessado, porque não é só para os esportistas, para alto rendimento, é para o público em geral. O que o senhor pode falar? Exatamente. Então, queria colocar à disposição aí nossas redes sociais, né? Quem quiser procurar saber como é que funciona esse tratamento, como é que a gente trabalha. Temos uma clínica lá na Zona Leste, em São Miguel Paulista, a clínica chama Arte Físio, arte com TH, PHY, né? Então temos as nossas redes sociais, @artefísio, e a minha rede social, que é @fisiomarcoaraújo. Então, quem quiser conversar com a gente a respeito, se livrar das dores, melhorar sua qualidade de vida, pode nos procurar que a gente tem uma solução para isso daí. Bacana. Isso é muito importante, porque dor crônica, quem tem, sabe que é um sofrimento. Então é importante que tenha aí uma tecnologia que possa ajudar. Aproveite. Quero agradecer ao doutor Marco Antônio de Araújo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição para quando você precisar, quiser bater um papo sobre fisioterapia esportiva, sobre esporte, fico à sua disposição. Com certeza, teremos outros papos, que o papo é agradável. Ó, Bola Não Para, fica por aqui e volta semana que vem, sempre com um convidado, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!